Então, muito bem, queridíssimo, está começando o podcast, seu programa sobre filmes, séries, livros, tudo que é sobre entretenimento. E hoje é muito especial. É ao meu lado para guiar essa jornada nas estrelas. A Luísa está ao meu lado. Olá, ouvintes, boa tarde. Eu sou a Luísa Porcino e vou estar aqui com vocês nesse programa especialíssimo. Junto com a gente aqui, o professor Rafael Marques, professor da UNEMAT, Teoria de Comunicação. E agora... Coordenador de curso, desculpe. Estamos aí. Um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar desse tema que eu tanto gosto, né? A gente vai ver uma coisa de quadrinhos e cinema, né? Exatamente. O tema de hoje é o universo da Marvel pra gente como eu que não entende muito, né? Tem que tirar aquelas dúvidas do por que o Homem de Ferro e o Capitão América brigaram. Eu não faço a menor ideia, mas eu fui assistir o filme. E, Luísa, mas antes vamos com a notícia da semana, semana passada, que foi destaque. Notícia nacional. Foi definida a idade mínima para a mulher se aposentar. Qual Agora, 62 anos de idade. Pelo amor de Deus, com 62 anos eu já quero estar na praia, né, Rafael? Pois é, 62 anos, mas ainda não foi aprovado, né? Você vai pressionando, a sociedade vai pressionando e isso aí pode mudar. Vamos ver, tem muita água para rolar ainda. Isso aí. Sem citar crise política, a FMI aposta em retomada do Brasil neste ano. Apesar de todos os nossos problemas, de delações, um presidente novo, o FMI acredita que o Brasil vai voltar aí ao cenário econômico melhorzinho. O que vocês acham? Eu acho que o Brasil é um grande país, tem um grande potencial, mas tem coisas que devem ser revistas, né? As pessoas têm que pensar um pouquinho com mais foco, mais amor na gestão pública, né? E ouvir a voz do povo, né, cara? Se a gente não tem a voz do povo, é muito complicado. Eu, pessoalmente, sou muito favorável às novas eleições o quanto antes. Tá muito complicado, né? Um presidente que tem aí menos sei lá, uma popularidade com menos... Acho que tá com 5%. Então o negócio tá feio, se não me engano. Então, assim, não tem como o cara fazer alguma coisa em relação ao povo se ele não tem o suporte do povo, né? É complicado. Agora, notícia internacional. A Coreia do Norte diz que a guerra termonuclear pode estourar a qualquer momento. Tô com medo. É por isso que a gente vai falar de super-herói hoje, né? Pra ver se eles vêm salvar. Ouve o nosso programa e vem salvar a gente o quanto antes. Mas é justamente nessa época de grandes crises que essa lógica do escapismo, da fantasia, né? Daquele herói que vai salvar a gente. Quem poderá nos defender? E a gente procura isso, né? O ser humano, ele procura muito isso, né? Essa pessoa que a gente pode depositar. Como a gente não tem uma pessoa de verdade ou um grupo de pessoas para nos ajudar, a gente vai para a questão da fantasia, né? Essa ideia do escapismo, né? A gente vive uma vida dura, então você vai tentar se projetar em uma série de histórias e se reinventar, ressignificar o mundo. A partir, de repente, dessas histórias, novas ideias surgem. É muito legal a cultura pop por conta disso, né? Muito bem. Mais alguma notícia? Tem de Mato Grosso e de Altaraguaia, só mais uma. Bom, aqui notícias do Mato Grosso. Segundo pesquisas e informações, o preço da carne caiu depois da operação Carne Fraca. O que vocês acham? Nossa, daí foi cabuloso, né? Porque, foi em alguns lugares, alguns frigoríficos, se eu não me engano, né? E o Brasil ficou louco. O mundo, né? Foi generalizado. Então você tem que ter responsabilidade. Por mais que você tenha boas intenções, a minha perspectiva é: os fins não devem justificar os meios, tá? Então, ou você acaba prejudicando todas aquelas pessoas que trabalham de forma correta. Fica parecendo que o negócio é totalmente bagunçado. A gente tem problemas. Se você faz de qualquer forma querendo ser o justiceiro, né? E a gente junta de novo a ideia do super-herói, né? Que está no imaginário popular. Aquele cara que eu vou salvar o judiciário, acha, né? Eu vou salvar o Brasil. Mas nem que para isso eu tenha que jogar uma bomba atômica e destruir o Brasil e começar do zero. Vai ficar parecendo uma coisa mais ou menos assim. Será que esse é o caminho correto? E por último,
prefeito de Alto Araguaia busca discutir ações e firmar parcerias com a reitoria da Unemate. Até que enfim, né? Muito bom. Mas isso é interessante porque acho que todas as gestões aqui passaram por Alto Araguaia tiveram um contato muito bom com a Unemate, né? A Unemate vem fazendo uma parceria há muito tempo junto à Prefeitura Municipal, ao Governo do Estado, né? Esse conjunto com as figuras políticas. Então a Unemate tem essa questão de estar sempre próximo. É bom você ter essa continuidade dessas discussões e esse diálogo mais franco, mais aberto. Porque, querendo ou não, a gente está em fase de mudanças, né, no nosso país, no mundo, no estado. O município também muda. Então, se a gente não tiver um poder público muito próximo das instituições, todas as instituições muito próximas, dialogando, é muito difícil a gente passar essas fases difíceis e complicadas, né? Se a gente não tem uma união, um diálogo, quem acaba sofrendo é quem? O povo, a população, o trabalhador. Então isso aí é louvável. Muito bem. Bom, o tema de hoje é o universo da Marvel, como eu disse, e eu queria começar por um ponto. Na verdade são dois, mas vamos começar com um. Tá. Rafael, onde começa o declínio da DC e... Você entendeu, né? Sim, como a ascensão da Exatamente, Marvel. ascensão. Bom, na parte dos quadrinhos eu sou suspeito de dizer porque eu sou um colecionador desde criança, eu tenho estantes de livros. Eu posso falar, não conheço aqui Alto Araguaia, o colecionador igual a mim. Você tem o Max aqui, outros professores da Unemate, mas fora daqui, como a gente não convive. Mas assim, eu sou um dos maiores colecionadores de quadrinhos e eu vou falar do estado, sabe? Eu acompanho fóruns desde sempre, milito nessa ideia do jornalismo cultural, da cultura pop. Isso é importantíssimo pra gente entender o cenário mundial nos dias de hoje, cenário cultural. E se a gente não trabalha, vocês sabem que eu trabalho isso em sala de aula, trabalhar disciplinas pesadas em sala de aula, se você não tem uma articulação com a cultura que os jovens hoje estão bebendo, né, como é que a gente vai fazer sentido, né? Então o que acontece? Os quadrinhos da Marvel e da DC vêm competindo há muitos anos, uma competição saudável, você tem fãs pra lá e pra cá. Acontece que você tem aí uma questão de planejamento, tá? A Marvel, ela sempre ela não tinha um estúdio anteriormente, ela era ligada, ela vendia os direitos para outros estúdios para produzir os seus filmes. Então você tem o Homem-Aranha, né, pela Sony, o Quarteto Fantástico, os X-Men pela Fox e outros estúdios aí que foram trabalhando no Motoqueiro Fantasma, né? A Fox mesmo trabalhou o Demolidor e tal. Só que não era muita coisa, não era uma coisa muito fiel, né, gente? Ao que tem aos quadrinhos da Marvel, que da Marvel, enfim, da DC também. O negócio da DC, que a DC tem todas as chances para fazer a melhor coisa do universo desde sempre, né? Porque a DC Comics pertence à Warner, tá? Que é um baita estúdio de cinema, né? E aí o que acontece? Teria tudo para DC estar no topo e a Marvel atrás. O que acontece? A Warner, na sua arrogância, dos grandes diretores de estúdio, né? Os caras que financiam, né? Os grandes empresários lá, os caras foram deixando de lado. Os caras investiram em outras franquias, Harry Potter e tal, mas não viram o filão. A Marvel já sabia disso aí. A Marvel, que tinha falido nos anos 90, pediu recuperação e foi se reestruturando, acabou fazendo o quê? Criando Marvel Studios, tá? E isso aí, antes da criação do Marvel Studios, mas o pontapé inicial, que era apenas um selo, vai surgir aí a primeira iniciativa, né? Foi um planejamento a longo prazo para fazer o quê? Do mesmo jeito que tem nos quadrinhos, tem uma continuidade, uma historinha que continua para sempre, com gerações, estão fazendo isso pro cinema, isso é espetacular, né? E aí que eu acho que é a grande sacada da Marvel, você tem um seriado gigantesco, né, onde você vai ter um universo compartilhado, que é a grande sacada agora que deu certo pra Marvel. Então você tem lá o Hulk na primeira vez, o primeiro Homem de Ferro, depois o filme do Hulk. Esse filme do Hulk teve uns problemas lá com o ator, eu esqueci o nome, Edward Norton, que não gostou muito da proposta e acabou saindo, mas a ideia do Hulk ali continuou, né? E aí você teve o filme do Capitão América, e isso aí foi desenvolvendo até o filme dos Vingadores. E eles trabalham por fases. A fase 1 foi essa, a fase 2 foi a sequência, Homem de Ferro 2, Capitão América 2, né?
O Hulk não teve sequência, mas ele foi ter destaque depois nos Vingadores. Aí antes você teve o filme do Thor, que veio antes dos Vingadores, e aí você vai ter toda essa intercalação. Esse é o universo cinematográfico. Que depois na fase 3 você tem aí o terceiro filme do Capitão América, iniciou lá com Guardiões da Galáxia. Tudo isso intercalado com um vilão que está por trás de tudo, que é o Thanos. Tá? Nos quadrinhos o Thanos é um déspota cósmico, nihilista. É um negócio assim que foi escrito de forma magistral, numa perspectiva bem filosófica. Quem pega os quadrinhos vê que tem uma pegada de aventura, mas tem uma pegada bem adulta de reflexão sobre a realidade. E a grande sacada que vai ligar todos esses filmes são as chamadas joias do infinito, tá? Que são as joias que compõem nos quadrinhos, né, a chamada manopla do infinito, que é uma luva com poderes de Deus para quem a utilizar. Quem utiliza ela sempre busca Thanos. Então uma entidade cósmica. Ele já apareceu em algum filme dessa sessão de Vingadores aí desde o começo? Apareceu nos Guardiões da Galáxia, participações especiais, tipo Planejando por Trás. No final do filme dos Vingadores, quem mandou o Loki, fez parceria pro Loki fazer toda aquela merda e mandou a invasão nos Vingadores 1 lá dos Chitauri, que eram os alienígenas, né? Foi o Thanos, né? Ele apareceu um pouquinho ali nas cenas pós-créditos. Tá tudo planejado, encaminhando. Guardiões da Galáxia, ele era o vilão principal. Ele é o pai de criação da Gamora, que é a garota verde lá, guerreira e tal. E tudo tá encaminhando pra quê? Pro terceiro filme dos Vingadores. Age of Ultron também teve uma joia do infinito, que foi a que deu vida ao Visão, o androide que tem vida, né? É muito legal isso, né? O Sintozoide. E isso tá tudo encaminhando para os próximos 2 filmes dos Vingadores, que vão ser filmados juntos, né? Que o primeiro é Vingadores Guerra Infinita. Ia ser o outro Vingadores Guerra Infinita parte 2, mas eles não colocaram o título. Ou seja, para mim pode ser Guerras Secretas, que são grandes sagas. Sempre tem os nomes, os subtítulos são sempre evocando grandes sagas dos quadrinhos da Marvel, tá? Então o que acontece? A ideia é articular e culminar todos os personagens nesse filme espetacular, inclusive Guardiões da Galáxia, todos nesse filme dos Vingadores. Então vai ser um espetáculo visual, né, que a gente espera que tenha uma grande narrativa, e vai ter, porque os irmãos, vai ser, eu esqueci o nome dos diretores, mas são os diretores do Capitão América 2 e o Capitão América Guerra Civil. Os diretores são espetaculares, tá? O cara que deu base pro primeiro filme dos Vingadores foi o Joss Whedon, tá? O diretor, bacana. Inclusive agora tentaram contratar a DC para fazer o filme da Batgirl. O que acontece com a DC? E a gente chega naquele negócio, né? Ô, Jean, vamos falar também aí. O que acontece com a DC? Continua nessa coisa da Warner. Quem assistiu Batman vs Superman vai ver que a qualidade é péssima, o roteiro é péssimo, todo mundo tá bravo, parece que você não tá contando a história, você tá contando uma história só de vingança, você não tem esse espírito do super-herói, essa coisa tipo, quem poderá nos ajudar? Essa coisa de inspiração. Não tem. Então você tem um negócio tudo muito feito como modelo videoclipe, né? É um negócio que é apenas estética, mas sem uma narrativa adequada. Não tem aquele, não é um filme, aquele ponto cômico igual nos filmes, pelo menos os que eu assisti para fazer aqui no programa, tem sempre aquela piadinha, aquele alívio cômico. Pois é um filme família Marvel. Eu levo meus filhos tranquilamente pra ver. Levei meus filhos no cinema em Mineiros pra ver Batman vs Superman. Tá. 10 minutos meus filhos saíram chorando do cinema. A gente teve que sair, porque o Batman se arrastando pelas paredes com cara de demônio. O clima pesadíssimo, sabe? E aí os caras falam, não, eu tô fazendo um filme de super-herói, criança não pode ver. Não, porque nós somos arte, sabe? A gente tem que entender que o cinema é lucro, cara. Sabe? Você tem. Pra grande massa. Então, você tem, apesar de você querer passar boas mensagens, você passa. Mas você também tem que ver que você tem que pensar, focar naquilo no público que você tem, naquilo que o público quer também. Ele pediu pra falar, então eu vou falar, porque eu nunca vi filmes assim. Eu vi Guardiões da Galáxia, mas não é uma coisa que eu tenho vontade, são uma decepção. Né? Faz um programa de cinema, mas é porque pra mim não é atrativo, fica parecido com isso que você acabou de falar, que acontece com as crianças. Eu não consigo encontrar a veia artística, talvez por não ter visto um filme da Marvel. Sim.
Mas vocês me conhecem, eu sempre falo, você vai encontrar lições até no Pica-Pau. Aham. A minha leitura é a seguinte: tudo acrescenta. Tudo acrescenta. Você sabe, eu sou professor de teorias da comunicação, eu sei de filme artístico, eu manjo aquilo, mas eu também entendo desse tipo de mercado, tá? Então quem trabalha, na minha visão, quem trabalha com comunicação tem que entender um pouquinho de tudo para poder ter pelo menos uma bagagem. Uma das grandes críticas minhas ao jornalismo hoje no país de cultura pop é a falta de conhecimento dos jornalistas sobre o que realmente está rolando. Você pega notícias, sei lá, o cara foi fazer uma novela agora, pegar a cultura pop japonesa. Na novela lá, o cosplay, o menino fez o cosplay do Goku e tal, virou um meme, porque o menino falou, eu sou o Kakaroto Goku, tipo, o roteirista da novela, baita escritor e tal. Mas o cara não sabe o que seria Saiyajin, cara. Coisa assim, qualquer jovem. E aí a TV aberta tá perdendo audiência, você não sabe por quê, sabe? Aí vira piada na internet, sabe? Será que então assim, e você faz piada com um grupo identitário, cara, né? Porque o pessoal que mexe com cosplay, isso aí já é um movimento grande e relevante na nossa sociedade hoje, né? Isso aí tem a ver. Eu gosto muito disso porque a gente não pode viver só no pesado, a gente tem que ter entretenimento, a gente tem que ter coisas pra gente poder sair do nosso mundo, nossa rotina terrível, da nossa rotina de trabalho, e a gente poder refletir, relaxar e desligar, às vezes até desligar o cérebro um pouco, né? Claro. Rafael, outra coisa também. É possível uma pessoa que nunca leu o quadrinho entender o que o filme quer passar, entender todo... Porque, por exemplo, você falou do cara top de todos aí. Me perdoa pela palavra top, Como gente. é o nome? Thanos. Isso. Thanos remete a Thanatos, né? O deus da morte. Nossa. O Thanos é tão louco que, tipo assim, ele é apaixonado pela morte. Pela representação da Dona Morte, mas sabe, do Chico Bento, da Mônica. Tipo, tem a representação. Ele é tão poderoso que ele consegue invocar a morte. Ele é apaixonado. Teve um determinado quadro, uma série de quadrinhos, que ele assassinou metade do universo apenas para agradar a morte. Que ele é apaixonado por ela. Então é um negócio filosófico, sabe? Não que mata, genocídio, foi lá e mata. Não, ele mata, de questões, viver, ser aquela coisa meio, ser ou não ser, eis a questão, né? Mas o que você, sobre essa sua pergunta que você estava falando? Não, porque eu assistia Demolidor, a série, e eu ficava o tempo todo perguntando, mas por que isso? Mas aí que é a grande sacada, hoje você tem internet. Isso você vê alguma coisa, você vai pesquisar na internet. São universos distintos, não precisa ser igual aos quadrinhos, a interpretação, tá? E com a internet você vai pesquisar o que está acontecendo. Se você tem interesse, você vai ler os quadrinhos, senão é autocontido, você entende. E outra coisa, o universo das séries do Netflix é outra coisa. Tem ligações, citações, mas você não tem um contrato fechado, por exemplo, esses personagens aparecerem nos filmes, ter tanta interação. Então é como se fosse um universo mais ou menos à parte. Aquele universo da TV, das séries, tem a Agents of S.H.I.E.L.D., né? Que também é um pouquinho à parte, você não tem tanta mistura. É apenas para aproveitar o hype, sabe? Citação aqui e ali é uma coisa mais autocontida. Mas na minha visão, quem quer saber mais vai procurar na internet. Quem quer saber mais ainda vai ler os quadrinhos, vai ver, vai começar a comparar. Mas é algo que pode ser assistido tranquilamente. Mas tem que ver todos os filmes para entender a narrativa principal. Mas cada filme tem uma história. Então, semana, quer ver? Acho que final do mês agora já estreia Guardiões da Galáxia 2. James Gunn, sensacional, diretor. Exatamente. Quanto a isso, eu tenho muita vontade de acompanhar, só que não tem como acompanhar quadrinho, tanto pela questão financeira e a logística, né? Que não chega pra cá e não quero baixar. Chega. E hoje você compra hoje pela internet, você compra, vai na Amazon, tá? Agora, baixar é antiético. Eu baixo e assim, vejo toda semana, direto dos Estados Unidos, todos os gibis. Todos. Eu deixo de comprar? Eu sou fã. Eu vou comprar aquilo que é bom. Mas eu compro, né? Então, isso, os scans, os caras vão lá, pega o gibi, escaneia e joga na rede. É até uma forma de divulgação dessa cultura. Já é cultural, tá? Você baixa, tem os formatos, inclusive, para você ver online. Se você não quer, eu não vou piratear. Cara, você compra um tablet e você vai no programa negocinho da Marvel lá e você, toda semana, você compra o scan,
direto, os digitais, porque os caras lançam impresso e digital. É a grande sacada. Então não tem desculpa. Tudo bem. Então, pra me redimir de não ler os quadrinhos, eu gostaria de pegar a ponta ali do filme pra acompanhar esse universo. Porque qual filme eu começo? Você tem que começar do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro? Qual Ele problema? é o começo do o Downey Jr. Sim, Downey Jr. Pra fazer o programa aqui, eu acordei 5 horas da manhã. Eu falei, eu vou assistir alguma coisa. Aí, como você sabe, como um bom usuário do Netflix, eu assisti os filmes que tem lá. Então eu assisti Vingadores 1. Aí eu já tinha assistido Homem de Ferro. Aí eu pulei pro Homem de Ferro 2 e depois o 3. Aí eu vi lá que tem Thor, tem o Capitão América. Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo, eu não sei nem o que tá acontecendo. Tinha muita coisa em Vingadores que eu fiquei perdido. Você tem que pegar a ordem. Então é aquele negócio da fase, né? Então você assiste Homem de Ferro, você vê o Hulk, você vê o Capitão América e você vê o Thor. Você tá preparado para ver os Vingadores. Mas o negócio é que quando você, depois que passa, o filme já lançou há muito tempo, vira coisa de colecionador. Você tem que fazer esse esforço. Porque a Marvel lança justamente isso. O cara assistiu esse, ele vai assistir de novo no cinema. Então ele automaticamente ele vai correr e ver a sequência, né? Quando lançar. O bacana é ver quando sair, que daí você não se perde, né? Mas é como um seriado. Você não vai pegar uma temporada de 12 episódios e vai ver um pulado aqui e ali. Você tem que ter uma ordem. Certo. Agora são dúvidas de quem não conhece mesmo. Tá, nos Vingadores, no 1, tem a Robin Scherbatsky do How I Met Your Mother, já me ganhou logo de começo. Sim. Aí tem um problema. Eu assisti o Vingadores 1 depois que eu assisti o Guerra Civil. Certo. Totalmente fora de contexto. Cronologia você não seguiu. Não. É pra frente. Perdido, Rafael, perdido. E tem um momento lá que o Capitão América, ele... Não sendo o Capitão América, sendo a pessoa... Steve Rogers. Exatamente. Ele abre uma maleta, e pelo que eu vi, é uma máscara do Pantera Negra que tava lá. No Guerra Civil. Não, no Vingadores 1. Só uma máscara preta com aqueles... uns desenhos... prateados, cinzas, né? Acho que você tá confundindo. Ali pode ser alguma coisa dos equipamentos da Hydra. Nossa, lembra que ele descobre no porta-aviões que o Nick Fury tava escondendo equipamento da Hydra? Tá? O Pantera Negra ainda não tinha sido cogitado, não foi planejado tanto tempo assim, entendeu? Tem um planejamento. Mas os caras não fizeram o design do Capitão do Pantera Negra tipo 10 anos antes de sair o filme dele. Tá. Apesar que todo mundo sabe como é o Pantera Negra. Tá certo. Pantera Negra não tem nenhum poder. Não, o Pantera Negra, ele é... Vamos pegar o Batman negão da Marvel, né? O Pantera Negra, ele é espetacular porque ele vem de uma... Toda geração tem um Pantera Negra que é o rei de Wakanda, que é o reino fictício africano. Que é muito doido que você coloca assim, tipo, um reino que nunca... da África, que nunca... guerreiro e mega tecnológico, que nunca foi dominado e controlado por ninguém, sempre resistiu. Ou seja, é o país mais desenvolvido tecnologicamente e espiritualmente do mundo, né? E cada geração tem um Pantera Negra, né? Que é o avatar do Deus Pantera. Então, quem lembra do Fantasma, os ouvintes mais antigos aí já leu o gibizinho do Fantasma, do Lee Falk, o escritor, o espírito que anda, né? Teve o desenho dos Defensores da Terra, que ele falava, eu invoco a força dos 10 tigres. O Pantera Negra, ele segue essa linha, tá entendendo? Bem assim, pulp, depois ele vai evoluindo as histórias e tal. Mas até o nome dele, a criação dele foi uma coisa muito louca do Stan Lee, né? Porque foi na época do movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos. E os anos 70, a Marvel, ela sai na frente quando ela gera essa coisa da identificação, né? Então você tem o cara que é o Pantera Negra que luta pelos direitos civis, que é um cara, tipo, tudo aquilo que o menino negro do Harlem gostaria de ser. O super-herói ideal do movimento negro. Você consegue se identificar. O Peter Parker. Quem que não se identifica com o Peter Parker? O cara pagando as contas, se lascando. Do primeiro filme. Não.
Pega nos quadrinhos, no gibi que a gente Ah, vê. tá. O Peter é sempre lascado. É um menino comum que estuda, só que tem que salvar o dia. E sempre se lasca. Ele tem que lidar com as responsabilidades daquilo que ele faz. Então você tem isso. Você tem o Luke Cage, que tem o seriado Netflix, que também era o herói que representava o movimento Black Power nos Estados Unidos. Muito doido isso. Você tem vários personagens, os X-Men, que representava a questão das minorias, né? Então você vai gerando identificação. Na DC é muito complicado você, além de origens ligadas a questões científicas. Na DC é um pouquinho complicado, tem muito alienígena, tem isso. O Batman, que cada vez mais overpower, né? Ele vence tudo, mas é um ser humano comum. Tipo, você não consegue gerar identificação porque o cara é um milionário e tal. Ah, mas o Homem de Ferro é um milionário. Mas ele é um milionário falho, sabe? Ele é um milionário que erra. Ele não é perfeito. Ele não é um anti-herói, mas ele não é perfeito, sabe? Isso gera identificação. É a pessoa, a construção da personagem, né? Não é o herói perfeitinho, paladino. E eu acho que a Marvel ganha nisso. Eu coleciono muito DC. Adoro. Pra não falarem que eu sou fã de um lado só. É uma análise bem, que eu falo, é bem pé no chão mesmo, viu? Nos quadrinhos você tem obras espetaculares que refletem em relação a isso, mas os problemas editoriais da DC prejudicam um pouco as narrativas, né? Então agora você tem uma fase chamada Rebirth, Renascimento, que tá trazendo versões icônicas, tentando humanizar mais os personagens. Isso tá dando muito certo. Mostra que eu tô certo, né? Ou seja, eu sou o cara. Isso Mas enfim. Minha ideia de super-herói tá ligada a ter superpoderes. Eu acho que é de todo mundo, né? Sim. Todo mundo que não acompanha, porque quando você acompanha, você sabe que você consegue ser um super-herói tendo muito dinheiro. Uhum. A gente tem um ouvinte e ele compartilhou aqui com a gente um super-herói da Marvel que ele acha totalmente dispensável pra toda a história. Vamos ouvir. No universo cinematográfico da Marvel, a Vampira é o mais inútil, porque ela é uma mutante muito forte, só que nos filmes ela foi muito descaracterizada. Ela é praticamente vítima em tudo, frágil. Ela até teve uma redenção no filme X-Men Dia de Futuro Esquecido, mas ela não acabou sendo cortada no final. E no geral, no HQ, é um que chama Cifra. O poder dele era falar e entender todas as línguas do mundo, mas isso numa batalha contra algum inimigo não seria de nenhuma vantagem. Tanto que ele morreu com um tiro. Muito bem. Vamos lá. E aí, Rafael, o que dizer? Parece que o nosso ouvinte é um leitor, ele gosta muito, ele procura entender das coisas, mas tem umas coisinhas assim que eu tenho que pontuar. Por exemplo, o nosso ouvinte é o Guilherme, aqui do curso de computação da Unemate, certo. Só pra deixar registrado. A Vampira não faz parte do universo cinematográfico da Marvel, ele faz parte do universo dos X-Men, que tá com a Fox, os direitos estão na Fox. Deus queira que um dia volte esses direitos pra Marvel, porque foi aqueles que eu falei lá atrás, que a Marvel teve que vender pra sair da falência. Tá? Eu acho assim que o cara que pegou e trabalhou os X-Men, o Bryan Singer, ele acerta muito, mas ele erra muito, tá? Então, por exemplo, acho que o único filme que poderia se dizer assim, ó, é muito próximo dos quadrinhos, o único é esse agora, Logan. Que puta filme! Não é filme de quadrinhos, melhor filme que eu já vi na minha vida. A Vampira, colega também, ele concorda completamente, foi mal explorada. Por quê? O cara que viu o desenho dos X-Men, ele quer a vampira porradeira. Só que aí, pra você entender qual é a da vampira porradeira, você tem que ir pros quadrinhos. E lá eles pegaram no filme, eles colocaram a versão original da vampira, entendeu? Só que ainda como mais jovem, né? Porque o que acontece? Por que a vampira é forte? Era forte nos quadrinhos, não é mais. Porque ela tinha absorvido o poder da Miss Marvel. Quando ela era jovem, ela era uma vilã, absorveu os poderes da Miss Marvel, que era poder voar e enfiar porrada, né? Só que isso acabou. Ela continua só absorvendo poderes de novo. Há muito tempo mudou isso. Aquela vampira gostosona dos anos 90, cabeluda e pá, que era o estilo, né? Era todo mundo com dentes rangendo, bombadão, metralhadora, mulher gostosa e violência, né? E sangue, e coisa, e massa velho, né? O efeito massa velho. Já não é assim. Você tem toda uma cronologia que trabalha em relação a isso. Quem que é a Miss Marvel?
Quem que é Miss Marvel? Miss Marvel é a personagem que vai sair agora, o filme dela pela Marvel, depois do filme da Pantera Só Negra. dela? É, a Carol Danvers, que ela era a namorada de um cara chamado Capitão Marvel, que não é o Shazam da DC, é um personagem da Marvel, que morreu de câncer. Olha como é que é a humanização. Acontece o que acontece? Que ela segue o legado dela. Virou a Capitã, era a Miss Marvel. Hoje ela assume o manto de Capitã Marvel. Ela tem super força. É uma das mais fortes da Marvel. Voa, solta raios. E ela é uma líder militar. Ela, inclusive, agora ícone feminista. A gente tem que parar pra pensar, falar um momento. Só da nova geração da Marvel que tá nos quadrinhos agora. Só pra você ter um resumo, o Thor não é mais o Thor. O Thor não é mais digno. Quem é agora o Thor? É uma Tora. É o personagem feminino. Thor, que era a namorada do Thor, que pegou o martelo, ficou digna, né? Que tinha câncer. Olha que dilema, é uma mulher que tem câncer e o poder se cura e pode ser super-heroína, não sei o que, mas quando volta ao normal, tá lá, tem que fazer a químio. Quando ela. E o pior de tudo, toda vez que ela vira Thor, os poderes do Thor eliminam todo o negócio da quimioterapia do corpo, ela tem que fazer de novo e ela tá morrendo de câncer. E o Thor. Aí eles foram substituindo, né? Você tem vários personagens. O Capitão América agora é o Falcão. O Falcão virou o Capitão América. Quem viu Vingadores Guerra Civil, Vingadores Capitão América 2, Capitão América Guerra Civil, enfim. Viu que o Falcão é o Capitão América. Então você tem vários personagens. Você tem o Homem-Aranha Negro, que é o Miles Morales, que é um guri novo, jovenzinho, que não substituiu o Peter, mas está junto com ele. Você tem o Amadeus Cho, que era um personagem de apoio do Hulk. O Bruce Banner morreu nos quadrinhos. O novo Hulk é o Amadeus Cho, que gosta de ser o Hulk, tem um tupetinho e ele é coreano. Representatividade. E a personagem que é o maior sucesso é a nova Miss Marvel. Como assim? É uma menina muçulmana que ganhou superpoderes junto aos Inumanos, que aí é outra conversa, uma espécie de mutantes. E ela é fã da Carol Danvers, que é essa que eu falei que é a nova Capitã Marvel e era. Então ela segue o legado da Capitã Marvel, quando era Miss Marvel. Então é uma humanização e um negócio de legado que a gente cabe um programa só para discutir sobre isso, tá? E essa vai ser a próxima sacada, eu acho, dos cinemas da Marvel, para gerar identificação com os jovens de hoje, que são os consumidores. Eu acho que essa é a grande sacada. Muito bem. O Homem de Ferro agora... O Tony tá em coma, só pra todo mundo lembrar. E a menina é uma negra genial, que estudou no MIT, no MIT, que é a Riri Williams, uma menina negona, Black Power, e ela é a Coração de Ferro, que substitui o Homem de Ferro. Então tem essas sacadas legais. Meu Deus do céu, Rafael, é muita informação pra minha Eu cabeça. já tô me sentindo aqui a lesada do rolê, né? Nossa, é muita coisa. Mas, infelizmente, acabou o programa. Mas já Que pena. faltou Eu nada. tinha muita coisa pra perguntar. Eu espero que a gente faça uma parte 2, 3, até a 7, porque minha cabeça tá explodindo de dúvida sobre por que o Thor é um super-herói. Ele é só um deus. Por que o Hulk não é a mesma coisa que o Colossus e o Coisa? Por que a vida gira? Eu não sei o que tá acontecendo, Rafael. A vida é muito louca, mano. Mas pra terminar, pra encerrar, uma sugestão de filme, série, pode ser do universo aí da DC ou da Marvel. É DC ou DC? DC é uma marca, né? Mas a gente fala DC porque é Brasil portuguesa tudo, né? Eu vou dar uma dica de série, mas uma dica de série assim que não é de super-heróis. Porque eu tô bem sensível, tá? Lindo. Nos últimos dias, culpa de vocês, que eles ficaram falando de séries assim, Ai, que romantiquinhas. Eu gostei muito da série Love, do Netflix. Nossa, eu ouvi falar muito bem. Eu assisti as 2 temporadas de uma vez só, eu achei assim, muito legal. É um negócio meio Eduardo e Mônica, quem sabe a música do Legião, em inglês, Não assim. suporto. Não, mas você vai ver, tipo, é o cara, o nerd, a menina muito louca, assim, e sim, uma comédia romântica que puxa muito pra comédia, assim, e gera uma identificação do caramba. Love, assistam. Vou Tá? assistir. Filme, Logan. Cara, Que filme! Apesar que eu acho que o Hugh Jackman não é a representação do Wolverine nos quadrinhos.
longe disso, mas ele tem uma autonomia legal e eles conseguiram a versão mais próxima que se tem dos quadrinhos. Crua, você vê o Xavier todo gagá lá, a X-23, que menina sensacional, que coisa espetacular. Um dos melhores filmes de quadrinhos que já foi feito e um filme que sustenta, não é uma historinha, é um filme. Certo, muito bem. E você, Luísa? Pode falar você primeiro, porque eu não tenho nada em mente. Muito bem. Eu também não tenho nada em mente. Mentira, apareceu agora. Eu terminei de assistir The People vs. O.J., sabe? Sim, Netflix. A história lá do O.J., do O.J. assassinato, O.J. Simpson, jogador de futebol americano, que houve um assassinato lá e eles tentaram falar que era ele. E o O.J. Simpson também é ator, né? Grande ator norte-americano e fazia pontas. Uma pena que está preso por sequestro, né? Um negócio violento. Mas é muito boa a série, bem legal, bem bacana. É difícil falar se é fiel, né? Porque até hoje é uma dúvida o caso dele. Mas é muito boa a série, eu recomendo. É um negócio mais sério. Eu vou sugerir então uma entrevista, pode ser? Tem uma entrevista muito antiga do Roda Viva, que é com o Pat Adams, o médico. Já vi, muito. E é muito bom porque mostra a verdade dele, não a que estava no filme bonitinho de um médico que põe um nariz de palhaço e fala bastante sobre como tá hoje a profissão de medicina, porque as pessoas não estão mais interessadas em olhar para o paciente, quer ganhar o que o paciente tem. Então, eu acho interessante até para quem estuda medicina, que põe um livro de cursinho debaixo do braço. Não fala isso dos por médicos, favor. não. Você pode ser processada. Pelo amor de Deus, a gente só tá começando. Não, estou Porque sugerindo. algumas verdades devem ser ditas, sobretudo pelos jovens. Tá? Claro. É meio complicado, é meio... Tô horrorizada porque eu viajei agora e eu vim Você tem ao lado bons de um pessoal de profissionais cursinho de medicina que o assunto tava demais pra mim. A gente tem que ser mais humano nessa época de crise, né? Você tem péssimos profissionais, bons profissionais em todas as áreas, e a gente possa aí valorizar os bons profissionais, né? Que esses péssimos profissionais não virem paradigma, porque aí você já pode realmente, aí você pode desligar a luz do mundo e, sabe, adeus Na mão de humanidade. Deus. Porque não vale a pena viver se a gente não seguir esse tipo de... Se a gente não perder o foco, e a coisa pode sempre melhorar. Com certeza. Então, Pat Adams, Roda Viva. É isso aí. Bom, muito obrigado pela audiência de hoje e até algum dia, até semana que vem.